Shalom, bom dia. Bom dia para vocês que estão comigo aqui no YouTube. Bom dia. Bom dia, Maíra. Shalom. Deus te abençoe. Bom dia, Thaíta. Shalom, meu amor. Bom dia. Nós vamos já orando, né? Que aí a gente vai iniciando, priorizando também vocês que já chegaram aqui comigo, estão aqui comigo já. Vamos orar então, agradecer ao nosso Deus pela noite, dia, amém? Pai, nós queremos falar com o Senhor nesse momento, agradecendo pela tua presença já em nosso meio. Como é bom, Pai, saber que o Senhor está conosco em todo o tempo. Obrigada por todo o amor, cuidado, carinho. Obrigada pela tua companhia. Obrigada pelo teu sustento. Obrigada por cuidar de nós. Obrigada pelos teus livramentos. Obrigada porque enquanto dormimos o Senhor velava por nós, protegia nós, os nossos. Obrigada, Pai, porque o Senhor tem estado conosco e nós amamos a tua companhia, nós amamos saber que o Senhor está aqui. Peço, Senhor, agora que o Senhor possa fazer com que da mesma maneira que eu sinto tão fácil, de forma tão notória a tua presença aqui, que todos os outros também possam estar sensíveis à tua presença, ao teu mover. Espírito Santo de Deus, toma o teu lugar aqui em nossas casas, toma o teu lugar em cada ambiente, toma o teu lugar em nossos corações, em nossas vidas. Inunda-nos com a tua presença doce, agradável, santa, perfeita. Obrigada. Obrigada por estar aqui. Obrigada por nos amar. Nós também te amamos, Pai. Nós
te exaltamos, nós te adoramos, nós louvamos o teu nome, nós rendemos graças ao Senhor, nós desejamos fazer a tua vontade, o teu querer. Nós pedimos que o Senhor possa preencher o nosso ser completamente, que seja muito mais de ti e menos de nós mesmos, menos das nossas vontades, menos da nossa carne, menos do nosso eu. Oh, aleluia! Nós te amamos o Senhor de todo o nosso coração. Engrandecemos o Senhor em todo o tempo, esse é o nosso desejo. Obrigada por estar aqui conosco, obrigada por mais uma chance de poder tentar ser melhores do que fomos até ontem. Obrigada pelo teu cuidado, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Shalom, Nise. Shalom, Tom, meu amor. Bom dia. Shalom, Rita. Bom dia. Então vamos lá, gente. Nós vamos ler Lucas, capítulo 20. O primeiro versículo começa assim. Certo dia, Jesus estava no pátio do templo, ensinando o povo e anunciando o Evangelho. Então chegaram ali alguns chefes dos sacerdotes e alguns mestres da lei, junto com alguns líderes do povo, e perguntaram: diga para nós, com que autoridade você faz essas coisas? Quem lhe deu essa autoridade? Jesus respondeu: eu também vou fazer uma pergunta a vocês. Respondam: quem deu autoridade a João para batizar? Foi Deus ou foram pessoas? Aí eles começaram a dizer uns aos outros: o que é que vamos dizer? Se dissermos que foi Deus, ele vai perguntar: então por que vocês não creram em João? Mas se dissermos que foram pessoas, essa multidão vai nos apedrejar, pois eles acham que João era profeta. Por isso responderam: nós não sabemos quem deu autoridade a João para batizar. E Jesus disse: pois então eu também não digo com que autoridade faço essas coisas. Depois Jesus contou esta parábola para o povo. Certo homem fez uma plantação de uvas, arredondou-a para uns lavradores e depois foi viajar, ficando fora por muito tempo. Quando chegou o tempo da colheita, ele mandou um empregado para receber a sua parte. Mas os lavradores bateram nele e o mandaram de volta sem nada. O dono mandou outro empregado, mas eles também bateram nele. Depois o trataram de modo vergonhoso e o mandaram de volta sem nada. Então ele enviou um terceiro empregado, mas os lavradores também bateram nele e o expulsaram. Aí o dono da plantação pensou: o que eu vou fazer? Já sei, vou mandar o meu filho querido. Tenho certeza de que vão respeitá-lo. Mas, quando os lavradores
viram o filho, disseram: este é o filho do dono. Ele vai herdar a plantação. Vamos matá-lo, e a plantação será nossa. Então eles jogaram o filho para fora da plantação e o mataram. Aí Jesus perguntou: e agora? O que é que o dono da plantação vai fazer? Ele virá, matará aqueles homens e dará a plantação a outros lavradores. Então as pessoas que estavam ouvindo disseram: que Deus não permita que isso aconteça. Mas Jesus olhou bem para eles e disse: as Escrituras Sagradas afirmam: a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser mais importante de todas. Quem cair em cima dessa pedra ficará em pedaços. E se a pedra cair sobre alguém, essa pessoa vai virar pó. Versículo 19. Os mestres da lei e os chefes dos sacerdotes sabiam que era contra eles que Jesus havia contado essa parábola e queriam prendê-lo ali mesmo, porém tinham medo do povo. Então começaram a vigiar Jesus. Pagaram alguns homens para fazerem perguntas a ele. Eles deviam fingir que eram sinceros e procurar conseguir alguma prova contra Jesus. Assim, os mestres da lei e os chefes dos sacerdotes teriam uma desculpa para o prender e entregar nas mãos do governador romano. Esses homens perguntaram: mestre, sabemos que aquilo que o Senhor diz e ensina é certo. Sabemos também que o Senhor não julga pela aparência e ensina a verdade sobre a maneira de viver que Deus exige. Diga, é ou não é contra a nossa lei pagar impostos ao imperador romano? Mas Jesus percebeu a má intenção deles e disse: tragam aqui uma moeda. De quem são o nome e a cara que estão gravados nela? São do imperador, responderam eles. Então Jesus disse: deem ao imperador o que é do imperador, e deem a Deus o que é de Deus. Eles não puderam conseguir nenhuma prova contra Jesus diante do povo. Aleluia! Por isso ficaram calados, admirados com a resposta dele. Alguns saduceus, os quais afirmam que ninguém ressuscita, chegaram perto de Jesus e disseram: mestre, Moisés escreveu para nós a seguinte lei: se um homem morrer e deixar a esposa sem filhos, o irmão dele deve casar com a viúva para terem filhos, que serão considerados filhos do irmão que morreu. Acontece que havia 7 irmãos. O mais velho casou e morreu sem deixar filhos. Então o segundo casou com a viúva e depois o terceiro. E assim a mesma coisa aconteceu com os 7 irmãos. Isto é, todos morreram sem deixar filhos. Depois a mulher também morreu. Portanto, no dia da ressurreição, de qual dos 7 a mulher vai ser esposa? Pois todos eles casaram com ela. E Jesus respondeu: nesta vida, os homens e as mulheres casam.
Mas as pessoas que merecem alcançar a ressurreição e a vida futura não vão casar lá, pois serão como os anjos e não poderão morrer. Serão filhos de Deus porque ressuscitaram. E Moisés mostra claramente que os mortos serão ressuscitados. Quando fala do espinheiro que está em fogo, ele escreve que o Senhor é o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Isso mostra que Deus é Deus dos vivos e não dos mortos, pois para Ele todos estão vivos. Aí alguns mestres da lei disseram: boa resposta, mestre, e não tinham coragem de lhe fazer mais perguntas. Em seguida, Jesus perguntou a eles: como se pode dizer que o Messias é descendente de Davi? Pois o próprio Davi diz assim no livro de Salmos: o Senhor Deus disse ao meu Senhor: sente-se do meu lado direito, até que eu ponha os seus inimigos como estrado debaixo dos seus pés. Se Davi chama o Messias de Senhor, como é que o Messias pode ser descendente de Davi? O povo todo estava escutando e Jesus disse aos discípulos: cuidado com os mestres da lei, que gostam de usar capas compridas e de ser cumprimentados com respeito nas praças. Eles escolhem os lugares de honra nas sinagogas e os melhores lugares nos banquetes. Exploram as viúvas e roubam os seus bens. E para disfarçar, fazem orações compridas. Portanto, o castigo que eles vão sofrer será pior ainda. Uau. Pai, obrigada pela leitura da Tua Palavra. Obrigada, Pai, por esse tempo que temos vivido em nosso devocional. Tempo onde o Senhor tem se revelado a nós de maneira única. Obrigada por esse privilégio, obrigada por esse tempo. Que a Tua Palavra possa entrar em nossos corações e que realmente possamos absorver o que o Senhor tem para nós. Nós te amamos, nós te adoramos e te exaltamos. Amém e amém. E aí, gente? Shalom, todos vocês que chegaram aqui conosco. Deus abençoe. Glória a Deus. Caso tenha algum versículo que saltou seus olhos aí, compartilha com a gente. Oi, Bíblia, cuidado. Minha Bíblia. Caso tenha, compartilha aí. Vou ver o que tem para nós aqui na Bíblia de Estudos para completar. Marlene. Shalom, amiga. Bom dia. Olha, tem uma frase. Foi agora? Que bom. Meu dedinho apertou ali, né? Glória a Deus. Vamos lá. Lucas capítulo 20. Na Bíblia de Estudos começa assim, capítulo 20. E aconteceu naqueles dias, aí está entre parênteses, provavelmente era na segunda-feira. Ele foi detido na quarta-feira de noite, já que o novo dia começava com o pôr do sol em vez da meia-noite, como agora se fixa a hora.
Jesus estava ensinando o povo no templo e anunciando o evangelho. A pregação e o ensino são ainda um método de Deus para proclamar a palavra. Sobrevieram os principais dos sacerdotes e os escribas com os anciões. Aqui tá anciões e anciãos, né, gente? Estavam enfurecidos com ele por vários motivos, mas a razão principal era que eles estavam cheios, possessos, eles estavam possuídos. Aí no versículo 2, quando eles fazem a pergunta, né? Com que autoridade fazem essas coisas? É uma armadilha articulada para obrigá-lo a afirmar abertamente a sua comissão divina. Sabiam que ele afirmava que Deus era a sua única autoridade, mas quiseram que ele o dissesse em público no templo. É óbvio, eles não lhe acreditaram que sua fonte era Deus, mas era muito difícil para eles justificar os milagres. Portanto, atribuíram-nos a Satanás, que de fato era blasfêmia do Espírito Santo. Quando Jesus pede para eles, vou fazer também uma pergunta. Exigindo aqui Jesus uma resposta, o Senhor reclamou, uma resposta dos mestres autorizados, o que eles declaravam ser. Por isso ele voltou a pergunta ao contrário, para que caíssem em sua própria armadilha. E quando ele pergunta sobre o batismo de João, a sua pergunta não era uma de astúcia como a deles, e sim uma pergunta legítima, com uma resposta legítima e óbvia, que apontava para a fonte da sua autoridade. Mas eles pensaram dentro de si, discutiam em segredo, estavam entre as costas e a parede. Se dissermos que é do céu, ele dirá então, por que vocês não creram? Se reconhecessem que João era um verdadeiro profeta de Deus, então teriam que reconhecer sua mensagem, e até mais importante, a quem ele apresentou, que é o Senhor Jesus Cristo. E aí no 6, se dissermos que é dos homens, esse povo nos apedrejará, pois tem por certo que João era profeta. Entre parênteses, tem a ver com pessoas que estavam mais adiantadas que seus líderes espirituais. E aí responderam que não sabiam de onde era. De fato, eles eram os que se supunham saber responder tal pergunta. Sua resposta frouxa demonstrou que não tinham nenhuma espiritualidade absoluta, como se desviaram da verdade. Uau, hein, gente? Tem muito mais comentários aqui para nós. A Maíra comentou aqui para nós: eu tô sem entender a parábola dos lavradores maus, entre os versos 15 a 17. O dono da plantação mataria os homens, e quem ouvia dizia para não acontecer. E aí ele fala das pedras. O dono da plantação mataria os homens, e quem ouvia dizia para não acontecer. Aí ele fala das pedras, versículo 15 ao 17. Vamos ver aqui na Bíblia de Estudos o que tem para nós.
e lançando-o fora da vinha, o mataram. Vamos ver essa dos lavradores malvados aqui. No versículo 9, começou a dizer ao povo essa parábola. Explicará em detalhes gráficos a resposta à pergunta que esses líderes religiosos tinham feito. Certo homem, aí entre parênteses aqui está assim, Deus plantou uma vinha, Israel, e arrendou-a a alguns lavradores. Entre parênteses, referia-se aos líderes religiosos de Israel, quaisquer pessoas que eles eram e para todas as épocas da nação. Partiu para fora da terra por muito tempo, correspondendo a partir da época de Abraão até Cristo. E no tempo próprio mandou um servo aos lavradores. Refere-se aqui aos profetas que foram enviados em vários períodos. Mas os lavradores, espancando-o, mandaram no vazio, com respeito ao trato que deram aos profetas. E tornou ainda a enviar outro servo, entre parênteses, um outro profeta. E aí no versículo 13, o Senhor da vinha disse: o que eu vou fazer? Porque esse terceiro eles também expulsaram e feriram. Entre parênteses, a pergunta não é por falta de conhecimento da parte de Deus quanto ao que ele fará, e sim, em efeito, realmente declara o que será feito. Aí ele fala: mandarei o meu filho amado, entre parênteses, o Senhor Jesus Cristo. Talvez o vendo seja respeitado. O filho era o herdeiro, portanto a vinha lhe pertencia. Versículo 14, mas os lavradores, lhe vendo, arrazoaram entre si, entre parênteses, exatamente como fizeram os líderes religiosos, dizendo: esse é o herdeiro, vinde, matemo-lo, para que a herança seja nossa. Explicando aqui que este é o herdeiro, explica muito claro que os escribas e os fariseus sabiam exatamente quem era Jesus realmente. E quando fala para matá-lo, embora saibam quem ele era, o plano deles era de assassiná-lo. Milhões de pessoas hão dito a mesma coisa. Não querem o plano de Deus para este mundo e para suas vidas. Desejam traçar seu próprio roteiro, que sempre conduz à destruição. Não fazem mais que danificar a herança. Aí no versículo 15, e lançando-o fora da vinha, o mataram. Diz aqui claramente, em termos inequívocos, o que fariam, e de fato assim fizeram realmente. O que lhes fará, pois, o Senhor da vinha? Embora foram advertidos, assim como o manifesta o seguinte versículo, eles não queriam escutar. Ele virá e destruirá estes lavradores. Ocorreu uns 37 anos mais tarde, exatamente como ele disse que seria, como Roma destruiu Jerusalém totalmente. E dará a outros a sua vinha. Tem referência aqui à igreja gentílica. E ouvindo eles isso, disseram: não seja assim. Entre parênteses, demonstra que sabiam exatamente o que Jesus dizia e exatamente o que ele quis dizer.
A sua resposta era: Deus nos livre, quer dizer, Deus não permitirá isso. Sua resposta deveria ter sido: Deus, tenha misericórdia de nós. Mas ele, olhando para eles, disse: o que é isso? Pois que está escrito: a pedra que os edificadores reprovaram, esta foi feita cabeça de esquina. E nesse versículo 17, está tendo uma referência sobre Salmos 118, versículo 22. E essa pedra mencionada é Cristo. A rejeição por Israel de Cristo não revogou sua posição como a pedra angular. Ele é precisamente esta pedra para a igreja e, ao final, o será também para Israel. Uau! E aí os últimos dois versículos, 18 e no versículo 18, últimos dois não, um só, né? Qualquer que cair sobre aquela pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair será feito em pó. Refere-se a Israel, essa pedra em pedaços. E qualquer outra nação ou povo, ou qualquer pessoa que tenta destruir a Cristo, quer dizer, que quer rejeitá-lo, em troca, é quebrado. Esta é uma batalha que ninguém pode ganhar, já que Jesus é Deus. E quando fala que a que ela cair será feito em pó, demonstra a Cristo que no final esmagará os reinos deste mundo, que ele assim fará na segunda vinda, fazendo-os seus. Jesus se apresenta como a figura principal da totalidade da humanidade e do mundo e declara que a grandeza ou decadência deles se apoia na aceitação ou rejeição dele. Uau! Viu então, Maíra, toda a parábola dos malfeitores aí? Deixa eu ver como é que tá o título aqui. Os lavradores malvados. Os lavradores maus. Então é uma menção ao que fizeram, né? Com toda a história, né? De Deus, Israel, Jesus. No caso, quando mandaram, né? Eu vou mandar o meu filho, eles vão ver quem é o meu filho e vão amá-lo, vão aceitar, e não, né? Mesma coisa fizeram com Jesus, o mataram. Eu espero que você tenha conseguido absorver com a leitura. Caso ficou difícil de absorver alguma coisa, me fala aí, tá? Porque às vezes a gente lê, por mais que eu tenta falar o comentário que eu estou fazendo está entre parênteses, não é a mesma coisa às vezes vocês acompanhando, né? Mas aí me fala aí, que caso não tenha entendido, a gente lê de outra forma, tenta entender de outra forma, ok? A Denise fez um comentário, ó. O versículo 20 mostra que ser cristão não é ser um pacote de tradições, mas uma testemunha da verdade. Fingir-se de justo pode até enganar os homens, mas jamais poderá enganar aquele que sonda os corações. Uau! Melhorou com a sua explicação, Glaucia. Obrigada. Ai, glória a Deus, Maíra. E assim, que bom que a gente tem essa oportunidade de ter uma leitura, né, explicativa do texto, porque aí a gente não fica baseado em deduções, né? Porque muitas das vezes, como eu já expus para vocês, eu estou aprendendo junto com vocês.
Então, eu não quero também passar para vocês aquilo que eu acho, né? Nós precisamos ter base bíblica, nós precisamos fazer um estudo sério e estamos aqui para aprender juntos e a verdade, né? Não o que a Glaucia achou, não o que ela pensou e falou para nós. Senão, já pensou, tá passando algo errado para vocês? Misericórdia. Vem sobre mim um peso, né? Não é esse o objetivo. Da mesma forma que o Senhor está se revelando para mim e para você, estamos da mesma maneira aqui, mesma forma, do mesmo nível. Então, que bom que nós temos uma Bíblia de estudos para a gente poder tirar as dúvidas com bases aqui na própria Bíblia. Amém? Nise, que comentário, igual a Luciana colocou aí. Uau, forte isso. Glória a Deus, né? O versículo 20 realmente mostra ali que aparentemente, né, ele era perfeito. E aqui na Bíblia de estudo tá assim, ó, e o observando, mandaram os espias que se fingissem justos para o apanharem em alguma palavra. E como é que pode, né? As pessoas, eles ali se sujeitarem para conseguir alguma coisa. Mas ao mesmo tempo a gente pode imaginar e ver que isso não é difícil hoje em dia também, né? No meio das ovelhas, igual falam lá, tem uma ovelhinha negra, no meio do trigo tem o joio, e não cabe a nós decifrar quem é quem, mas pedimos ao Senhor para que não sejamos esses, né? Porque muitas das vezes é querer comparar, igual ao outro capítulo que nós lemos, que falava que ele, a oração dele, né? Obrigada porque eu não sou igual esse que está aqui do lado. Obrigada porque eu não sou pecador igual ele. Obrigada porque o meu coração é puro, o meu coração é justo. Obrigada porque eu não falo mal do meu irmão. Obrigada porque isso... Ou seja, ele estava mostrando uma coisa, estava orando de um jeito, só que não era a sinceridade do coração. E não é isso que o Senhor quer, né? Não é uma aparência de justo, não é um comportamento. Jesus quer de nós sinceridade, que sejamos mesmo transparentes, honestos, reais, né? Não é uma máscara, colocar uma vestimenta de cristão e ir para a igreja. O Senhor quer de nós atitudes, comportamentos, reações, ações reais. Nossa, eu gostei muito do comentário, da forma com que você expôs para nós aí. Fingir-se de justo pode até enganar os homens, mas jamais poderá enganar aquele que sonda os corações. Glória a Deus. Glória a Jesus. Então vamos ver qual versículo que nós vamos escolher de Lucas capítulo 20. O que vocês marcaram aí que dá pra gente guardar pro dia de hoje? A forma com que ele coloca, né, gente? A forma com que esses homens falam. O versículo 21, né? Meu Deus. Sabemos
que aquilo que o Senhor diz e que o Senhor ensina é certo. Nós já sabemos disso. Nós também sabemos que o Senhor não julga pela aparência. O Senhor ensina a verdade sobre a maneira de viver que Deus exige. Ah, gente, que nós possamos ter sensibilidade, discernimento e buscar ter um coração igual ao do Senhor. E não deixar que a essência do mal, a essência pecaminosa que nos rodeia, sabe? O inimigo que fica diariamente tentando nos tirar dos caminhos do Senhor, que nós possamos buscar no Pai, ser fortalecidos e fortes, para não cair nessas tentações e se portar como esses homens, né? Que não tenhamos máscaras nos nossos relacionamentos com Deus. Que não sejamos pessoas aparentemente justas, leais, boas, honestas, mas que nós sejamos integralmente, sabe? Boas, leais, justas, que o raio-x do céu, aquele que passa o tempo todo, quando chegar em nós, possa ver que o que a gente vive é realmente o que nós somos, sem querer bancar algo para agradar alguém, sem fingimento. Que o nosso relacionamento com o Pai seja sincero, porque como dito aqui, Jesus, ele conhece os corações. No versículo 23, Jesus percebe a intenção. Jesus sabe a intenção. E ele percebe se é má ou se é boa. Por mais que as palavras sejam bonitas, ele não quer ver palavra bonita. Ele não quer ver. Ele quer saber e perceber a intenção do coração. Silas estava conversando sobre isso ontem. Como é triste quando o mau exemplo vem de alguém que se diz cristão. Quando a injustiça, maldade, até mesmo no local de trabalho. Porque às vezes se espera de quem conhece a palavra uma postura de justiça, compaixão, características de Cristo, já que somos cristãos. É verdade, né, Nise? Isso é triste. E nós que somos falhos, que somos humanos, a gente sente isso. Imagina o Senhor, né? Nós somos feitos com livre arbítrio, né? Então eu fico imaginando o Pai vendo a sua criação, tomando atitudes e comportamentos para o qual ele não nos fez. E aí quando chega perto dele, ainda quer mostrar como se... Você viu como que eu sou bom? Você viu como que eu te agrado, né? E o Pai olhando assim, poxa vida, até acha que eu não vejo. Como que pode ele ainda pensar e achar que eu não vejo as coisas, que eu não acompanho tudo? Triste mesmo, mas que nós não sejamos como esses, que não são espelhos para nós. Que nós possamos mesmo buscar ter referência de pessoas segundo o coração de Deus, sabe? E sermos essas para outros que estão perto de nós. Sermos essas que realmente agradam o coração de Deus. Que nós possamos ser a Bíblia que o mundo lê e agradar ao Senhor, que Ele olhe para nós como Ele falou de Jó.
homem íntegro, reto, que eu olho aqui na face da terra e eu sei que eu posso contar. Eu passo meu olho aqui pelo Rio de Janeiro, passo meu olho aqui por Barra Mansa, Volta Redonda, e tem ali um povo que eu sei que eu posso contar, aquela moça ali, aquele rapaz. Que nós sejamos homens e mulheres íntegros, com quem o Senhor pode contar, porque Ele tem confiado a nós lugares e posições para que o nome dele seja exaltado. E Ele não espera nada menos que nós correspondemos ao que Ele diz ao nosso respeito. Traga à memória em todo o tempo que você serve um Deus presente e vivo, que te acompanha e sabe das suas ações e reações, mesmo quando você acha que não tem ninguém observando. Amém? Nós lemos em Lucas 18, nós começamos através de Lucas 18 a memorizar alguns versículos. Então, Lucas 18, versículo 27, nós aprendemos que as coisas impossíveis para o homem são possíveis para Deus. Ontem, Lucas capítulo 19, versículo 10. Porque o Filho de Deus veio para buscar e salvar aquele que estava perdido. E hoje nós precisamos definir um versículo para nós gravarmos. Lucas 20. A Nise colocou que o versículo 26 seja a nossa realidade de vida. Que o Senhor nos dê sabedoria nas respostas. Uau! Eles não puderam conseguir nenhuma prova contra Jesus diante do povo. Por isso ficaram calados, admirados com a resposta dele. Que isso seja uma realidade de vida para nós, né? Que o Senhor nos dê sabedoria nas respostas. Amém, Denise? Que essa seja a nossa oração, gente. Peça mesmo ao Senhor sabedoria, discernimento, tanto para as nossas ações e reações, quanto para o que falar, né? Nossa vida mesmo. Em nome de Jesus. Vamos ver. A gente podia ver esse versículo, né? Pra gente gravar. Eles não puderam conseguir nenhuma prova contra Jesus diante do povo. Ficaram admirados. Glória a Deus. Amém. Lucas 20, versículo 26, a parte B. Eu também gostei do 25. Então disse Jesus: deem ao imperador o que é do imperador e deem a Deus o que é de Deus. Esse é muito conhecido também, é verdade. E no 38 também, que indecisão. Isso mostra que Deus é Deus dos vivos e não dos mortos, pois para Ele todos estão vivos. É Jesus. Que indecisão, Maíra. Pai Celeste, nos ajuda a escolher um versículo, Pai, para absorvermos e aprendermos, gravarmos o capítulo 20 de alguma forma para nós, Senhor.
No versículo 17, mas ele olhando para ele disse: o que é isto? Pois o que está sobre a pedra que os edificadores reprovaram. Esta foi feita cabeça de esquina. Como que está o versículo 17 na Bíblia de vocês? Deixa eu ver aqui na outra Bíblia. Versículo 17. Porém, Jesus olhou bem nos olhos de cada pessoa e a indagou: então, qual é o significado do que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram. Esta veio a ser a principal pedra angular. Que interessante, gente, de vocês é uma pergunta. No meu não é uma pergunta, na minha versão, tanto não sei se vocês observaram, enquanto eu lia, eu não fiz como uma pergunta. O meu está escrito assim, ó: as escrituras sagradas afirmam: a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. A minha está igual a do Silas. Uau! Lucas, capítulo 20. Vamos no 26? Vamos aprender Lucas, o 20 e o 26? Eu acho que é o que nós aprendemos e entendemos aqui, juntamente com os outros versículos, é claro, mas acho que para nós o que mostra essa questão dos mestres da lei que queriam colocar Jesus numa situação, fazer perguntas para ter algo contra ele, tipo, o que Jesus responder, a gente vai poder condená-lo. E Jesus, mesmo assim, tinha sabedoria nas respostas e conseguia sair bem, né? Eu acho que a gente pode aprender, igual a Denise falou, pedir ao Senhor sabedoria, discernimento, para que nós possamos saber responder e agir hoje, no dias de hoje, como Ele. Eu acho que o versículo 26, para nós: eles não puderam conseguir nenhuma prova contra Jesus diante do povo. Por isso ficaram calados, admirados com a resposta dele. Lucas 20, 26, parte A e parte B, ou a gente lê o versículo todo? Vamos ler o versículo todo para entender Não conseguiram apanhá-lo em palavra alguma perante a multidão, e assombrados com a sua resposta, ficaram em silêncio. Uau! Isso. Então vamos lá. Não conseguiram apanhá-lo em palavra alguma perante a multidão, e assombrados com a sua resposta, ficaram em silêncio. Lucas 20, 26. Vamos gravar então esse, tá? Vamos gravar a partezinha B? Eu acho que vai ser, é algo que vai fazer a gente lembrar com facilidade e entender. Quando a gente lembrar de Lucas 20, 26, parte B, e ficaram calados, admirados com a resposta dele, a gente vai entender que eles não conseguiram nenhuma prova contra Jesus. Vai ser um complemento para nós, da gente lembrar já. Lucas 20, 26, parte B. Por isso ficaram calados, admirados com a resposta dele.
Amém, gente. Louvado seja o nosso Deus pelo tempo de hoje, louvado seja Deus por vocês estarem aqui, que o Senhor os abençoe abundantemente, não apenas durante o dia, mas na sua vida. Convide o Pai para fazer parte da sua existência, convide o Espírito Santo para ser sua companhia diária, aonde você entrar, aonde Ele te colocar, seja um instrumento usado por Deus, em nome de Jesus. Eu profetizo uma sexta-feira abençoada, uma sexta-feira de resolução, sabe? Uma sexta-feira de boas novas, em nome de Jesus. Uma sexta-feira onde nada vai abalar a sua fé. Uma sexta-feira onde, independente do que acontecer, de como terminar o dia, que seja melhor do que como começou, mas não é a circunstância, não é a situação, não é a estação, não é o quadro, não é isso que define a sua intimidade com o Pai. Você já tem buscado um relacionamento de filho, um relacionamento de intimidade, e que a tua fé esteja firmada nos pés do Senhor, na rocha que é Jesus, e nada venha abalar o seu relacionamento com Ele e o porquê você o serve. Nós o servimos, nós o adoramos, nós o reconhecemos como o único Senhor e Salvador, porque Ele nos amou primeiro, entregou Jesus naquela cruz para morrer em nosso lugar, e isso basta para que eu entregue a minha vida por completo a Ele, desejando que na vinda do Senhor o meu lugar esteja preparado e que eu more eternamente com Ele. Que seja assim a sua oração, em nome de Jesus. Não é a situação que define o seu relacionamento com o Senhor. O seu relacionamento com o Pai está baseado no que Ele já fez por você. E isso é o suficiente para que a sua vida aqui seja na presença dEle, na esperança de morar com Ele na eternidade. Amém? Deus abençoe. Um bom final de semana. Segunda-feira, em nome de Jesus, estaremos aqui para continuar a nossa leitura. Amém? Amém, Thaíta. Amém, Nise. Um dia abençoado, um fim de semana de renovo e comunhão. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe vocês. Segunda, 6 horas, em nome de Jesus, estaremos aqui juntos para aprender e falar novamente os outros versículos que nós juntamos, ok? E aí na segunda a gente começa de novo, ou enfim, se a gente conseguir estar gravado, a gente vai aumentando os nossos versículos. Vai estudando, hein? Lucas 18, 27, Lucas 19, 10, Lucas 20, 26, parte B. 3 versículos aí para vocês trazerem à memória no final de semana. Beijo, gente. Um ótimo dia, em nome de Jesus. Fiquem com Deus e até segunda, se Deus quiser.